Livro de Gênesis, se você estiver com a sua Bíblia, abra o livro de Gênesis. Eu queria lhe fazer andar um pouquinho no livro de Gênesis, capítulo 12, só para a gente ir compreendendo algumas coisas interessantes sobre o que nós vamos falar na manhã de hoje. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre Deus é soberano, se você puder me ajudar, pedi a ajuda do Alex também. Tem um hino muito lindo, eu não lembro de cantá-lo, se você conseguir fazer melodia aí, Alex, por favor. 145, Deus é soberano, mas eu queria lhe dar sobre esse hino. Coloca pra gente, por favor, Alex. Gabriel, isso. Lembram desse hino? Alguns talvez conhecem. A melodia, mais ou menos como é que é, Alex? Dirige o meu destino, ó Deus de amor, fogo que seja assim. Poderes minha vida, em tudo eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam. Que forma? Passados em tristezas ou prazer, em sombra e luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom se for do teu querer. Pessoal da antiga aí, né? Faz tempo que eu não cantava. Alex, acho que a primeira leitura está muito bem, parabéns, viu? Honra quem merece. Falei para ele agora ali, ele não deu tempo nem de ler direito. Mas esse hino maravilhoso, ele nos traz a pensar sobre o que Deus faz com a gente. Ele nos dirige, às vezes nós temos percalços durante o dia, durante a noite, durante a semana. E quando nós finalizamos essa canção, nós dizemos assim: sem sombra ou luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom. Lembrando que é tudo bom, sombra ou luz, se for do teu querer. Dura essa letra, né? Talvez é mais fácil ouvi-la do que cantá-la, ou talvez é mais fácil só cantá-la do que trazer para a nossa vida e dizer: Senhor, é tudo bom se for do teu querer. E eu queria te desafiar no livro de Gênesis, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nesta manhã, sobre a soberania de Deus. No livro de Gênesis, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José, a respeito de algumas leituras, de algumas palavras que tenho ouvido, alguma coisa que tem incomodado e confortado muito meu coração nesses anos. E eu queria confortar o teu coração nesta manhã, para tentar entender um pouquinho a soberania de Deus. Porque a gente tem várias discrepâncias de palavras, né? Alguns dizem que soberania de Deus, Deus sabe tudo, Ele coordena tudo, Ele manda tudo, tudo que acontece Ele que mandou, e os meus erros foi Ele que mandou eu fazer, e a gente vai falando sobre isso, e temos vários diálogos a despeito da soberania de Deus, e eu queria lhe fazer compreender um pouquinho uma coisa que tem me confortado muito o coração, e eu creio que se Deus colocou essa palavra no nosso coração, é porque Deus trouxe um par de ouvidos para ouvir. E se você é essa pessoa, atenta a sua mente e coração para isso, para você ser edificado e desafiado nesta manhã. A história de José, ela não começa apenas lá no capítulo 37 de Gênesis. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, porque ali nós temos a história de Abraão, que é o bisavô de José. De Abraão, se você acompanhar um pouco mais a sua Bíblia, capítulo 12, lá no capítulo 21, nós temos a história de Isaac, o nascimento de Isaac, que vai vindo a linhagem de Abraão, quando Deus promete dele uma grande nação. Se você colocar mais 2 páginas à esquerda da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 25, que ali nós temos a história de Jacó, junto com seu irmão Esaú. Vocês conhecem muito bem todo esse conflito, toda essa luta de Esaú e Jacó. E você indo lá no capítulo 37,
Eu queria te convidar a abrir. Você vai ver um pouquinho a história de José. Na escola dominical aprendemos José do Egito. E eu queria explanar um pouquinho sobre esse personagem José. Nós temos e sabemos tranquilamente que José era o filho mais querido do seu pai. E por ser o filho mais querido, todos os outros filhos não gostam disso, né? Se você é pai ou se você é filho e tem esse problema na sua casa, você sabe como é difícil para todos, tanto para quem é mais querido quanto para quem é desprezado. E José, mais do que só ser querido pelo pai, ele tem 2 sonhos. E nos seus sonhos, a partir do versículo 5 do capítulo 37 e de novo no versículo 9, o sonho dele sempre trazia ele como a pessoa maior diante dos outros e os seus irmãos se prostrando diante dele. E não restasse apenas os seus irmãos se prostrarem diante do José, o filho querido do papai. No outro sonho, no versículo 9, ele diz que o sol e a lua, os seus pais, agora que se prostram também diante de José. Então imagina a situação, o filho querido do papai causando ciúmes, porque o papai gostava só ou mais dele do que dos outros, e aí ele tem alguns sonhos, e os sonhos dele já são interpretativos, e ele vai interpretar isso para os seus irmãos, dizendo, vocês vão se prostrar diante de mim, e não só vocês, mas os pais, os nossos pais, o pai e a mãe também vão fazer isso. E aí eles ficam chateados, ficam irados, ficam revoltados, e tentam matar, mas aí há alguma ideia, algum momento de amor ali, e eles acabam vendendo José, e José a sua história diz que ele vai ser vendido para o Egito, e você virando a sua página, no capítulo 39, José se encontra na casa de Potifar, não é isso? Ele está ali como alguém administrando a casa, ele é reconhecido pelas suas atividades, pela sua excelência no fazer, e ele acaba ocupando um cargo importante na casa de Potifar. Só que mais do que ocupar cargo, ele acaba sendo seduzido pela mulher de Potifar. E ao ser seduzido, ele prefere ser fiel à sua moral, fiel ao seu líder, o seu patrão, e mais do que isso, fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, a mulher não gosta, ela arranca as vestes, você conhece essa história, e Potifar fala para o seu marido, e ele com esse problema vai para a prisão. Capítulo 40, José na prisão. E quando ele está na prisão, José não perde a proposta de sonhar ou interpretar sonhos. E aqui no capítulo 40, José tem 2 sonhos, primeiro do copeiro e depois do padeiro-chefe. E eles sonham e José interpreta os 2 sonhos. E um dos sonhos, um deles seria elevado, voltaria a ser quem era, e o outro morreria. E aconteceu exatamente isso. Um morreu e o outro foi. E quem foi, subiu de novo ao cargo que deveria, lá no capítulo 41, ele se lembra, depois de 2 anos de José, e José disse para ele, quando você estiver lá, lembra-te de mim. Lembra-te de mim que estou aqui na prisão, que te ajudei. E aí, de repente, Faraó, no capítulo de número 41, tem um sonho, e ninguém consegue interpretar esse sonho. E esse rapaz que estava junto de José na prisão, diz para ele, tem alguém que pode interpretar os seus sonhos. E aí, eles chamam José de fato interpreta o sonho, e Faraó entende que aquilo é palavra de Deus, entende que aquilo é possível, entende que aquilo é interpretação real e verdadeira do sonho, e ele então coloca José num alto escalão, governando sobre muitas prioridades e propriedades ali no reino de Faraó. E o tempo passa, e de fato e de verdade acontece o que José interpretou nos seus sonhos, nos sonhos de Faraó, e começa a ter uma seca, começa a ter fome naquela região, e os irmãos, capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito para pedir comida, para conversar, porque eles estavam passando por situações difíceis, história de José ainda. E José já tinha mudado todo o seu conceito, muitas vezes, todo o seu comportamento, tanto que agora ele estava pela faculdade de Faraó, costumes de Faraó, e até uma pegadinha para nós,
o nome de José é mudado. Lá no capítulo de número 41, versículo 45, nós temos ali o nome de José mudado, se você puder confirmar ali. E chamou José Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Esanete, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Até o nome de José mudou. E aí os filhos de Jacó, os irmãos de José, aparecem de novo, e naqueles instantes José não se percebe, eles não sabem quem é José. E ao não saber quem é José, lá no capítulo de número 45, José se dá a conhecer aos seus irmãos. E ali começa um dos relatos mais lindos e maravilhosos da palavra de Deus, e eu queria que você acompanhasse esse texto da palavra para a gente entrar na nossa meditação. O texto diz assim, capítulo 45, do versículo 4 em diante: Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e lhe disseram: Eu sou José, disse ele, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A história de José continua. Nesses capítulos, a família de José volta para o Egito, Jacó e toda a sua família volta para o Egito, e no finalzinho, se você puder, o último texto, capítulo de número 50, o último capítulo do livro de Gênesis, nós temos a história da morte de Jacó, o pai de José e dos seus irmãos. E os irmãos ficaram preocupados, dizendo: agora que o nosso pai morreu, o que José vai fazer com a gente? Nós fizemos muito mal contra José, nós o prendemos, nós o maltratamos, nós o desprezamos, e agora que o nosso pai, o único que tínhamos relação com ele, que ele fazia para nós, por causa do nosso pai, que vai morrer, e agora ele vai judiar de nós. E aí José, no capítulo de número 50, tem uma palavra maravilhosa. Acompanhe na sua Bíblia. Depois, versículo 18, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui os teus servos. Então respondeu José: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus para julgar vocês? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida aqui. O grande medo deles com relação a José é que José ia se vingar. E talvez era legítimo e razoável pensar que José tinha todo o direito de judiar um pouquinho dos irmãos, porque eles judiaram de José. Mas aqui, depois da morte do seu pai, José simplesmente diz: quem sou eu? Por acaso sou eu Deus para julgar vocês? E José traz uma outra compreensão, e aí que eu queria que você tivesse esse raciocínio, essa linha comigo, uma compreensão da soberania de Deus, dizendo: Deus que me trouxe aqui. Vocês de fato intentaram mal, não vou tirar a responsabilidade de vocês e os atos de vocês, mas Deus é quem me trouxe aqui, e ao me trazer aqui, o objetivo de Deus, e vocês podem comprovar agora, vede quantas vidas foram preservadas, por causa de todo esse projeto, plano e soberania de Deus. E aí eu queria que você pensasse que Deus sempre zela, e Ele sempre zela também, José, para dizer para todas as pessoas, para os seus irmãos, para os seus pais, para todos que estavam à volta, que Deus sempre que estava cuidando de José. E depois desses fatos todos, a vida dele se encerra no versículo 24, José diz assim: Disse José a seus irmãos: eu morro, porém, olha que palavra linda, Deus certamente vos visitará. Em outra expressão, Deus certamente cuidará de vocês e fará-los subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó.
José, na despedida, diz para ele: além de Deus cuidar de mim, vocês perceberem isso na minha vida, eu indo embora, Deus vai continuar cuidando de vocês. E além de cuidar, Deus vai fazer com que todo aquele projeto e plano, promessa que Ele tem para mim e para vocês, vai continuar. Fiquem tranquilos. E eu fico encantado com esse texto. Eu queria lhe ajudar a pensar em algumas verdades que toda essa palavra nos traz. A primeira delas é que Deus é soberano, isso é verdade. Deus de fato é soberano. E ser soberano nos ensina a seguir algumas expressões. Eu queria te ajudar. Primeiro, sendo Deus soberano, quer dizer que Deus está acima de tudo. Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima das dificuldades que eu e você enfrentamos. Deus está acima das guerras que estamos vendo por aí, da Ucrânia, do Irã e outros países tal, com problemas, dificuldades. Deus está acima. Nos faz entender também que Deus, por ser soberano, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Isso é Deus ser soberano. Se Ele faz isso ou se Ele faz aquilo, Ele não tem ninguém a qual precisa dar satisfação. Muito menos a mim, muito menos a você. Deus não tem ninguém a quem dar satisfação. Se Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz e pronto. Se Ele quer fazer outra coisa, Ele faz. Ele é autodeterminado. E outro detalhe, a soberania de Deus nos faz compreender também que Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, isso é Deus ser soberano. E também, Isaías capítulo 43, versículo 13, diz que, agindo eu, o próprio Deus, quem impedirá? Isso faz a gente compreender a soberania de Deus também, de que ninguém pode impedir. Ele pode fazer qualquer coisa e ninguém pode dizer, você não pode. Ninguém pode dizer, você não vai. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Isso é soberania de Deus. Mas isso também não nos dá o direito de dizer que Deus faz tudo. Porque tem coisas que eu e você fazemos, que são erradas. E a gente, por achar que estamos salvos, ou por tirar a nossa responsabilidade, jogamos para outros, ou até para as coisas divinas, e dizemos, Deus que mandou. Será que é? Será que a soberania de Deus nos dá essa autonomia? Tem coisas que eu fiz, erradas. Tem coisas que Satanás fez em minha vida, e eu permiti, erradas. Tem coisas que Deus fez também na minha vida, mas eu não posso dizer que tudo foi Deus que fez, porque imagina o coração meu e seu, a gente chegar para alguém e de repente aquela pessoa, como aquelas crianças no Rio de Janeiro, falei um pouquinho sobre isso ontem, onde uma pessoa chegou com uma arma e começou a atirar em todo mundo, todas as crianças, um jovem atirando, matou várias crianças no Rio de Janeiro alguns anos atrás. E você, alguém que perdeu uma filha, um filho, um bebê, e você dizer para ele, meu querido, fica tranquilo, Deus quis assim, Deus fez isso. Como que você vai moldar no coração dessa pessoa, dessa mãe, desse pai, esse Deus? Isso é fruto da violência. Isso é fruto de pessoas sem coração. Isso é fruto de impiedade. Isso é fruto de falta de amor, falta de Deus e não de Deus. A soberania de Deus nos dá o direito simplesmente de dizer que Deus está acima, controla tudo e Ele faz o que quiser e ninguém impede. Isso sim é soberania de Deus. Mas a segunda coisa que eu queria que você pensasse, está em Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo de número 11, é que o jeito de Deus fazer é inacessível. Isso faz você ficar um pouco mais tranquilo, porque a gente quer às vezes descobrir por que Deus faz isso, aquilo, e eu queria te ajudar a não querer saber, porque você não vai conseguir. A segunda ideia que eu queria que você pensasse nessa manhã, é que o jeito dele fazer as coisas são inacessíveis a nós. Olha o que diz capítulo de número 11 de Romanos, se você abriu aí, dá uma lida com o teu espírito, para confortar, desafiar o teu coração, versículo de número 33,
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E olha o que ele diz: quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. E ele continua: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é um hino de louvor, e talvez não seja exatamente Paulo que o fez, mas já continha nos escritos dos cristãos antigos. Mas ele vai falar um pouquinho sobre essa ação de Deus. Você tem algumas perguntas retóricas aqui a despeito de Deus, dizendo o seguinte: quem dá conselho para Deus? Quem conhece a mente de Deus? Ninguém. E quando ele usa essa palavra, que eu gostaria de chamar a sua atenção, inescrutável, para você entender é mais ou menos assim: inescrutável não é você não conseguir compreender o que Deus quer, mas eu vou um pouco mais longe. Não conseguir entender é de repente Deus te dá um livro como esse, e você abre esse livro e tenta ler, e não consegue compreender porque está escrito em outras línguas talvez, ou em braille você não consegue decifrar, mas você não consegue, gente, isso não é indescrutáveis. O que a palavra diz quando ela diz indescrutáveis, ela está dizendo assim, inescrutáveis, perdão, ela está dizendo, você não consegue nem abrir o livro, quanto menos ler. O que Deus está dizendo para mim e para você, é que o que Deus pensa, o que Deus mexe, o modo dele fazer as coisas, nós não conseguimos nem compreender, para abrir o livro, muito menos para ler o que ele faz. Isso nos dá, por um lado, uma certa apreensão, porque a gente fica, mas como? Mas e, por outro lado, uma tranquilidade, que você pode tentar, e você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus, no capítulo 55, versículo 8, o livro de Isaías, diz: os pensamentos que tenho são diferentes, os conselhos, as palavras que tenho sobre vocês são diferentes. A gente não vai conseguir. E aí, o que significa isso para nós, é que nós, infelizmente, temos a tendência de querer diagnosticar por que Deus faz as coisas. E ao querer diagnosticar, entender, compreender, advogar a mente de Deus, nós às vezes culpamos as pessoas. Foi o que aconteceu com Ló, os seus amigos, querendo ser advogado de Deus, foi por causa disso, e nos tornamos religiosamente culpadores. Ou talvez duvidamos da ação de Deus, porque a gente não compreendeu, e não sabemos que é inescrutável, a gente começa a duvidar, mas Deus, por que então? Calma, não vai conseguir. Ou talvez porque a gente tenta achar culpado nos outros, porque foi esse, foi aquele, foi o outro, foi tal, foi a minha amiga, foi a minha sogra, foi meu marido, foi... Não vai. Queridos, a gente até pode chegar a querer brigar com Deus, tadinho de nós, tudo para querer entrar no âmbito inescrutável de Deus. Se Ele está dizendo que é, para que a gente vai querer abrir a Bíblia, que a gente não consegue, não dá nem para abrir? Não estou falando desse livro, estou falando de algo que a gente quer entrar na mente de Deus. E aí, mas então Isaías, como que eu vou compreender, como que eu vou fazer isso então? Te dou outra dica, e é a terceira para nós. Pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. Porque quando a gente começa a perguntar por quê, está ali a nossa terceira ideia de hoje de manhã, a gente sempre nos remete ao passado. Talvez José poderia fazer isso de forma muito tranquila. Por que meus irmãos fizeram isso comigo, Gabriel? Por que meus irmãos tiveram ódio de mim? Por que Deus permitiu que meu pai me deixasse assim? Por que meu pai não foi correr atrás de mim? Por que os meus irmãos me venderam? Por que os meus irmãos estão fazendo isso? Por que Potifar fez isso comigo? Por que aquela mulher má, adúltera, fez isso comigo? Por que aconteceu? Podia ficar nos porquês no passado. Isso é razoável, a gente às vezes passa por essa tentação. Quem de nós, eu e você, não passamos por isso? A sugestão que eu quero lhe dar, olhando para o texto da vida de José, é olhar para frente. Senhor, para que o Senhor quer fazer
comigo assim? Para quê? José compreendeu isso, porque ele não entendeu e ele não ficou entendendo, tentando por quê entender, mas ele olhou para frente e disse: eu sei para quê, é para que vidas pudessem ser preservadas. Como ele disse no texto que nós lemos, Gênesis capítulo 50, mas você vai bater na gente, diziam os irmãos, você vai judiar de nós. Ele: não tenho medo, vocês fizeram mal, é verdade, mas Deus reverteu esse mal em coisas boas, para que muitas pessoas fossem preservadas. Ou seja, eu entendi a soberania de Deus, e ao invés de ficar perguntando por quê, eu olhei para frente e perguntei: para quê, Senhor? Eu virei a página, eu olhei para o horizonte onde Jesus está me chamando, onde as portas estão abertas à frente, e eu decidi olhar e fazer. Eu vou à frente. O passado ficaram com as coisas que para trás ficam. Hoje eu sou novo, algo novo se fez em mim, e eu vou olhar para frente. E talvez muitos de nós, por causa disso, ficamos: como é que eu vou viver? Como é que eu vou lutar? Eu queria desafiar você, meu irmão: olha para frente. Isso é olhar para a soberania de Deus. Olha para o rumo, para lá, ó. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olha para frente, olha para Jesus. E a quarta e última ideia que eu queria que você guardasse é que, olhando para tudo isso, vendo todas essas considerações, a gente nunca pode esquecer que está ao meu, ao seu, ao nosso alcance a responsabilidade moral de fazer a vida seguir em frente. Quando a gente olha para José, a gente vê essa responsabilidade moral de decidir, porque José já poderia ter uma briga com Deus, quando ele foi jogado ali no poço, sendo vendido, e não, vamos vender, tira ele de lá e joga para outro lugar, vamos fazer o que com ele? Poxa Deus, o Senhor me deu o sonho, o Senhor me deu a interpretação do sonho, agora eu estou aqui, e aí? Parei, agora não vou mais fazer nada, e eu vou ficar bravo e não vou agir como eu penso que vou agir. Não, ele se entregou e foi. Chegou na casa de Potifar, tem mais um conflito esse que a mulher o seduziu e queria, porque queria ficar com José, e José, não, ele tinha a responsabilidade de decidir. Não importa o que fizeram com ele, importa o que ele está fazendo agora com ele mesmo. E ele decidiu, como eu já disse anteriormente: eu vou ser fiel ao meu patrão, eu vou ser fiel a você, mesmo você não sendo fiel a ele. Quando ele diz: você é mulher, você é a única que pode ser tocada pelo meu patrão, ninguém pode, porque você é mulher dele. E a segunda, quando ele diz: eu sou fiel ao meu patrão, moral. E a terceira: eu sou fiel ao meu Deus. Mas espera aí, Deus, desculpe o termo, o Senhor me sacaneou onde eu estou, então quer saber, aqui eu vou também aprontar. Já quer saber, já que eu estou aqui nesse negócio, então aqui eu vou judiar, eu não estou nem aí mais. Quantas vezes a gente pensa assim, não? Mas a gente se esquece que, mesmo embora, contudo, a soberania de Deus é sobre nossa vida, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade de decisão. Gálatas diz isso: de Deus não se zomba, tudo aquilo que você semear, isso também colherá. E eu queria te ajudar nesse aspecto, porque José podia ter olhado para trás, decidir castigar os irmãos, mas ele não faz isso, ele decide abençoar os irmãos. José poderia ter feito tantas outras coisas, mas ele entendeu que Deus fez o mal virar em bênção na vida de José. Sabe por quê? E aí eu quero que você guarde essa frase: o que Deus quer, eu não sei. O que eu sei é que as minhas decisões devem ser tomadas com moral. E eu não sei o que fizeram com você, mas nas minhas e nas suas mãos está a decisão de fazer o que as pessoas fizeram comigo? Não, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Por isso, a gente precisa viver com dignidade. A gente precisa entender isso, porque aí eu convido você à última leitura do livro de Gênesis, capítulo 39. Eu quero lhe salientar um detalhe importante, nós vamos concluir essa meditação dessa manhã. Gênesis 39.
Eu queria que você pensasse e guardasse nessa última ideia, meu irmão. O problema não é o que fazem com a gente. Volta um pouquinho ali, por favor, meu querido. O problema não é o que fazem com a gente, sim o que eu faço com o que fazem com a gente. O problema não é a pessoa me fechar no trânsito e eu xingar, e eu gritar, e eu agredir. O problema é, ele me fechou, e agora, como resultado dele me fechar, o que eu vou fazer está em minha e nas suas mãos. E José decidiu diferente. Mas sabe por que ele decidiu diferente? Olha o que diz capítulo 39 de Gênesis, no versículo de número 2. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. No versículo de número 3, de novo, vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O Senhor de novo estava com José. No versículo de número 5, e desde que fizera mordomo em sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de quem? A José. O Senhor estava com José. No versículo 21, se você quiser ler de novo, o Senhor porém era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E o versículo de novo 23, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas suas mãos, porquanto o Senhor era com José. Para nós concluirmos, meu querido, a soberania de Deus em mim e você tem que nos fazer ser tranquilos, como José era, sabendo de que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo e contigo, isso basta. Se o Senhor está contigo, você não precisa mais nada. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Agora, se o Senhor estiver comigo, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Enfrentarei o que tiver que enfrentar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu não sei o que Deus está fazendo na minha vida, pelos percalços, pelas crises, pelos desertos. Eu não sei o que o Senhor está querendo. Talvez eu, Isaías, nem quero saber mesmo. Mas uma coisa eu quero saber e sei, que Ele está comigo, que a vara dele, o cajado sempre me consolam, e que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, sabendo que Ele está comigo, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é soberano por causa disso, meu irmão. Deus é soberano e basta. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Sendo Deus soberano, eu e você precisamos entender isso também, de que ao ser, a gente não pode se preocupar com essas coisas. Não dá para tentar entender a mente de Deus, você não vai ter jeito. E o caminho é ficar se culpando ou culpando os outros. Também não caia nisso. Entregue, Senhor, Tu sabes. E talvez por Deus ser soberano, a gente também precisa compreender sobre os nossos erros, nossas falhas, aquilo que a gente faz. A gente precisa ter responsabilidade sobre as nossas decisões. E quando fizerem mal, não faça como Jesus diz, o mal com o mal, mas faça o mal com o bem, porque quem faz isso, quem é especialista em fazer isso, é o Deus que está com você, e Ele te conforta. Então não pergunte, Senhor, por quê? Mas pergunte, Senhor, para quê? O que o Senhor quer com tudo isso na minha vida? Onde o Senhor quer me usar? Como eu posso ser usado para ser bênção para as pessoas, por esse momento que eu passei? O que o Senhor quer fazer comigo? Feche seus olhos, eu quero lhe convidar a orar nesse instante. Nós vamos cantar essa canção, Tu és soberano. Fiquem alguns instantes de oração silenciosa. Talvez você tenha tido alguns conflitos nessa semana, ou faz dias e faz anos que você está se perguntando sobre a soberania de Deus. Eu queria lhe ajudar nisso, meu irmão. Isso me ajudou demais, essa palavra, que um dia, em leituras, em audição, em oração, Deus confortou meu coração. E eu queria desafiar o teu coração para você pensar nisso. Tu és soberano sobre a terra, Senhor, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, o Senhor se importa comigo também. E este amor tão grande, que eleva-me, amarra-me, me faz andar altaneiramente,
Me faz não se preocupar com as circunstâncias, mas sempre olhar para o autor e consumador da minha fé. E me faz continuar decidindo sobre coisas daquilo que eu já tenho sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Como decidir, como agir? A palavra de Deus te instrui, mas está nas tuas mãos. Não abra mão da responsabilidade que você tem. Deus é com você, meu irmão. Aleluia. Deus é contigo. Isso basta. Deus é contigo, isso basta.